Vou chamar a Débora Bergamasco, que vem conversar com a gente neste domingão. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Um prazer estar com você e com todos os nossos telespectadores nesse domingo. O prazer é meu em estar contigo também aqui nessa manhã. E aí quero saber, porque é a primeira vez que governadores da direita falam dessa possibilidade de pacto para as eleições de 2026. A gente pode definir que realmente é um pacto, porque até então a gente percebia quase como se eles estivessem um pouco perdidos ainda de qual caminho seguir, muitos nesse momento se candidatando, portanto, o que esperar e qual a importância desse pacto agora que foi anunciado? Pois é, essa história do pacto é uma palavra forte, né? Mas eu diria também duvidosa, e eu vou explicar por quê. O pacto, sim, a gente pode esperar para 2026 que o lançamento dessas pré-candidaturas, e a gente está falando de quem? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil, Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais, eventualmente Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná. O que a gente pode esperar desses nomes aí mais alinhados à direita? A gente pode esperar que, se todos eles concorrerem, por exemplo, ou alguns deles concorrerem, eles vão ter um primeiro turno ali de fair play, né? De todos contra um. E quem é esse um? O candidato da esquerda, muito provavelmente o presidente Lula, que deve tentar a reeleição, até porque não tem outro nome mais forte do que ele. Então, ótimo, muito bem, um pacto bem selado, o fair play, eventualmente em debates, se forem participar de debates, todos contra Lula, eles não se atacam, um levanta a bola para o outro. Ou talvez, eventualmente, o seguinte, vão tentando ali pré-candidatura do primeiro turno e qual nome estiver melhor posicionado, aí todos se unem em torno desse nome. Também é uma possibilidade que acontece muito. Porém, estamos falando que o candidato da direita vai precisar, de fato, para ter mais competitividade, vai precisar do apoio de Jair Bolsonaro. E aí, Muriel, é que tudo muda. Por quê? Porque por mais que Zema tenha falado que Bolsonaro incentiva algumas candidaturas de direita, os áudios dessa semana passada mostraram que o próprio clã, a família Bolsonaro, está rachada em relação a isso. Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, não quer de jeito nenhum uma candidatura competitiva da direita, que hoje, o que dizem, as pesquisas mostram, é de Tarcísio de Freitas. Ele tem horror a ouvir falar sobre isso e expôs isso nos áudios, brigando com o pai, xingando o pai, inclusive falou isso publicamente, mal do Tarcísio, criticou o Tarcísio. Agora, se eventualmente, em 2026, Bolsonaro se mantiver inelegível e quiser lançar um nome da família, como mais viável, digamos, juridicamente, seria o senador Flávio Bolsonaro, gente, acabou o fair play, acabou apoio, incentivo a candidaturas de direita. É família Bolsonaro e pronto, acabou. Por quê? Porque todos os outros, claro, eles podem se manter, mas eu digo, acabou a questão do apoio da direita, do apoio de Bolsonaro. Vamos todos caminhar juntos. Acho muito difícil que isso aconteça se Bolsonaro escolher de qual nome ele escolher, e aí vai para cima dos outros. Por quê? Porque, vamos lembrar, o Brasil, se você fragmentar demais a direita também, o Brasil elegeu Lula com metade. Né? Eles têm um candidato apenas. A direita vai fragmentar e correr riscos, eventualmente, se você não tiver nenhum nome muito forte, vai fragmentar e correr riscos de não ter, eventualmente, um segundo turno, dele levar no primeiro turno. Estou falando de cenários bastante complexos. Porém, é o seguinte, se Jair Bolsonaro escolher um filho dele, quiser um filho dele ou alguém da família dele, o nome dele, vai ser muito difícil que, de fato, esse fair play prospere, né? Então, ele vai querer reunir todos os nomes, todo o apoio em torno do nome que ele escolher. Então, assim, os governadores topariam o fair play, o establishment toparia o fair play, mas e a família Bolsonaro? Toparia? E eu acho que essa é a pergunta mais importante, porque pode todo mundo querer. Se Jair Bolsonaro não quiser, aí acho muito difícil que, de fato, esse pacto resista até pertinho do primeiro turno, Muriel.
A palavra final. Obrigada, Débora. Já já voltamos a conversar.